TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje no Janela do Céu a Camila Guterres dos Santos, ela que é de Cachoeira do Sul e vai contar para nós hoje a sua história. Como o Senhor chegou até o coração dela, o que ela passou nessa trajetória, quais foram as suas dificuldades e como ela se sente hoje. Que vocês sejam bem-vindos a mais essa edição do Janela do Céu. Camila, muito obrigada, irmã, por aceitar nosso convite de participar do Janela do Céu. Gostaria de te convidar, então, a dizer quem é a Camila. Eu sou a Camila, tenho 3 filhos, sou casada e faz 7 anos que eu moro em Cachoeira do Sul. Eu vivi em Pantano e lá no Pantano tive umas crises de depressão, eu e meu esposo. Ali, então, começou, de repente, a tua trajetória para chegar até conhecer o Senhor. Foi isso? Conta para nós, então. Irmã. Até conhecer o Cristo, com a ajuda do pessoal lá de Pantano. Aí, tinha a Marilda lá de Pantano, o Décio, que frequenta a igreja aqui. Sim. Me levou até a igreja, eu e meu esposo. Como é que tu chegaste até o irmão Décio? Através dos cultos. Mas como é que tu chegaste nos cultos? Tô indo assim aos pouquinhos para nós chegarmos lá atrás, onde que tu não tinhas o Senhor ainda. Foi a tia Marilda que nos levou. Uma tia tua de Pantano. De Pantano que nos levou até esse O que tu culto. sentia, irmã? Sentia depressão, não tinha vontade de viver? Nesse período tu já tinhas filhos? Tinha. A menina, que tá com 21 anos hoje. Ó, já é uma moça, Já. então. E o que passava assim na tua cabeça? Tu não tinha vontade de viver, não tinha, o que era um vazio, o que passava? Era a falta dos meus pais. Brotou isso com a falta, eles estavam longe de ti? Longe, eles moravam aqui. E a minha mãe tinha depressão. A tua mãe então eu também. não podia estar perto dela. E isso, ele também não tinha os pais dele lá. Era só a tia que morava do lado. E vocês fizeram essa opção de residir em Pantano porque vocês tiveram algum trabalho? O que foi que moveu vocês até lá? Porque lá que ele conseguiu o primeiro emprego dele. Ah, entendi. Isso fazem quantos anos, a irmã lembra? Faz 8 anos atrás. 8 anos atrás. E aí, nesse contexto, então, em Pantano, que tu sentiste assim a necessidade e esse vazio que a gente chama, né? Esse rombo dentro de ti que não supria com nada? Não. Era bem complicado. No começo, a gente demorou para aceitar Jesus. Uhum. Queria repreender, voltar para trás. Estava resistente, assim, para receber. Mas mesmo com a dificuldade da depressão. Sim. Tu chegaste, assim, a ter que medicar também? Não. Não? Sentia mais, era aquele abatimento, aquela vontade, o desânimo? Desânimo, vontade de desistir. Uhum. Era bem complicado. Aí foi nisso que a gente conseguiu comprar nossa primeira casa lá. E nisso o meu esposo entrou numa depressão mais profunda. Quando eu me curei, quis me curar, ele teve. Vendemos nossa casinha lá, nossa, por 14 mil lavadeia, 60 mil. Para poder vir embora. Porque a gente não aguentava mais. Então, quando tu tiveste uma trégua, e não ainda conhecendo o Senhor, tu tiveste uma trégua da depressão, o teu esposo caiu em depressão também. E aí, vocês permaneceram lá, ou daí nesse período vocês venderam a casa e vieram para Cachoeira? Vendemos e viemos para cá. E lá, então, tu tiveste apenas alguns encontros, assim, que tu foste, mas não chegaste a te batizar lá. Não. Foste, assim, alguns cultos, talvez grupo familiar. Sim. Uhum. Quer dizer que tu tomou, assim, conhecimento de Jesus lá. Lá. Mas
talvez não tenha se voltado completamente, é isso? Isso. Ficou assim naquela, vamos, não vamos, Vamos, hora aqui, hora é. ali. É bem assim. Certo. E aí, irmã, vocês vieram para Cachoeira do Sul. E como foi aqui daí? Foi aí que a gente começou a se erguer. Ele arrumou um serviço, 2 semanas depois ele começou a trabalhar. Aí eu fiquei dona de lar, Sim. cuidando do Felipe e da Vitória. Ali vocês tinham 2 filhos já. 2 filhos já. E aqui daí tinha os teus pais também. É, o conforto de pai e mãe, né? Sim. Que acolheu a gente. Uhum. E aí, como é que foi? Assim, esse foi o teu histórico, assim, de dificuldades até chegar ao Senhor. E como é que tu chegaste a Jesus? Sim, quem que te levou? Como é que... Eu sei que tu já participaste lá em Sim. Pantano. Mas e aqui daí, em Cachoeira? Aqui, primeiro a gente estava frequentando pelo um amigo do meu esposo, nos levou numa igreja, só que lá a gente não conseguiu ficar. Não era ali o nosso Que Deus lugar. queria vocês. Sim. Aí nisso o pai, meu pai Luiz, que frequenta a igreja há anos, Sim. nos convidou pra gente vir fazer uma visita. E a gente viemos, e aqui a gente ficou. Só que um tempo pra cá, a gente se afastou da igreja. Uhum. Não entendo o porquê desse afastamento da gente. Não sei se é com a gente, ou é alguma coisa. Mas com relação a esse problema inicial teu da depressão, como é que ficou assim? Tu sente ainda? Já passou? Jesus te libertou completamente? Como é que foi o teu batismo? A escolha do batismo? Foi bem difícil eu aceitar. É? Foste Bem resistente também. Foi resistente. Mas mesmo assim, eu aceitei. E lá eu me senti bem, nas águas, como a gente se diz, né? Sim. Me senti super bem. Isso foi que ano, irmã? Tá lembrada? Foi 2001. 2001 tu fizeste o batismo Foi aqui em Cachoeira. em março. Uhum. E tu desceste as águas e naquele momento tu sentiste a diferença que é, assim, né? Porque a Sim. palavra diz que a gente desce a velha criatura e E renova. renova, né? Mas também a partir dali a gente sabe que se trava uma luta, né? Sim. E que a gente precisa se manter firme no Senhor. Então tu estás agora relatando que deste uma esfriada no Senhor, é isso? Dei uma afastada. Uhum. Mas como o pessoal não quer vir comigo, meu esposo, eu disse pro pai, se eles não quiserem, eu vou voltar sozinha. Amém. Porque eu preciso. Glória a Porque Deus. eu tô passando por uma ansiedade, agora eu recebi uma oração ali do irmão, foi muito bom, me aliviou. Aquela vozinha chata no ouvido da gente, mandando a gente desistir da vida, mas eu não vou desistir. Em nome de Porque Jesus. eu tenho uma pequenininha para criar e uma netinha para criar também. Irmã, e está mais do que comprovado, né? Todos também que estão nos assistindo, que Deus, por misericórdia e muito amor, quando a gente se afasta dele, ele vai provocar alguma situação, vai permitir alguma situação para a gente também retornar, que eu creio que é para esse motivo que Deus está permitindo essa ansiedade te assolar, né? Para mim voltar para a igreja. Com certeza, não tenho dúvida disso. E ficar com ele. Isso mesmo, irmã. É a melhor decisão que a gente tem, né? E participando assim da oração da quarta da bênção, tu já sente mais o refrigério de Deus também? Sinto. Hoje mesmo eu senti a presença dele ali na oração. Irmãos, isso para nós percebermos assim, e o relato aqui da Camila tá fortalecendo assim para nós de que como Deus é bom e como é necessário a gente passar pela tribulação, porque é na tribulação que a gente se firma no Senhor. A gente recorre a Deus quando a gente está em necessidade. E é isso que o testemunho da irmã tá fortalecendo aqui para nós, essa ideia, né? E então teu pai foi um motivador assim de tu retornar, motivador, né? para me voltar para a igreja. Olha, como a gente precisa, irmãos. Precisamos uns dos outros, né? Precisamos dos familiares, de algum amigo, de algum irmão que vá lá, que nos dê a mão, né? Que nos puxe para Cristo. E todos os dias ele fala, filha, volta para a igreja, tu precisa, minha filha. Tu não abandona, o pai e a mãe estão contigo, tu não abandona.
E tu sabes que quando eu fui fazer o convite para ti, irmã, eu também senti isso, assim, de te convidar, porque eu criei, assim, dentro de mim que Deus tinha algo para fazer em ti por meio desse convite. E agora só se confirmou. Porque eu sou uma pessoa muito fechada, sabe? Eu não sou de conversar com ninguém, sabe? Eu fico na minha casa, eu vou no meu pai e na minha mãe, entendeu? Eu sou mais... Mas o pai diz que eu tenho que me abrir. Não posso guardar as coisas para mim. Sim, porque no corpo de Cristo nós temos, assim, o mandamento de Deus, né? Lá em Tiago diz, assim, que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Sim. Para que a gente seja curado. Às vezes são traumas lá do passado, que a gente passou, que a gente enfrentou, Sim. e que aquilo ficou dentro do nosso coração, né? Então a gente precisa uns dos outros, sim. Irmã, mesmo assim, tendo essa dificuldade que tu estás nos relatando, de um afastamento breve, eu queria que tu dissesse assim para os telespectadores o que tu sentia antes, assim, tu tem vontade de ficar sem Jesus como tu vivia antes de conhecer o Senhor? Não. Eu só quero Jesus em mim. Amém. E eu preciso muito. Porque sem Ele eu não estaria aqui. Amém. E hoje, assim, tu consegue já, então, sentir essa paz, assim, que excede o entendimento, porque o Senhor diz assim, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Ele está ali comigo, né? Tu consegue sentir esse aconchego de Deus? Sim, desde ontem. Glória a Deus. Ontem mesmo eu passei a tarde toda só encerrada no quarto. E pedindo para Ele me fortalecer. Amém. Eu pedi. Porque ontem eu estava assim num estado que eu não me aguentava mais. Muita tribulação dentro de casa, problema com a minha filha. Então, as coisas não são fáceis. Mas eu vou me agarrar com Deus. Amém. Porque as dificuldades de relacionamento, as dificuldades familiares, elas justamente têm, né, esse poder que Deus usa para nos voltar para Ele, né? Sim. Nos fazer voltar para Ele, né? Porque relacionamentos sempre trazem dificuldades, né, irmã? Sim. E em casa a gente sabe que são desafios diários, né? Mas que bom que tu estás aqui. E que bom que tu tens essa determinação dentro do teu coração. Sim. E que bom que tu me chamou. Glória a Deus. Eu gostaria de te pedir, irmã, assim, para que tu faças uma reflexão, assim, uma reflexão final, assim, para deixar para os nossos telespectadores da tua vida, assim, daquilo que tu sente, daquilo que Deus está tocando no teu coração. Irmão, só digo uma coisa para vocês não desistem. Porque no momento que eu quis desistir, Deus está me levantando cada vez mais. Porque sem Deus a gente não é nada. Eu só digo, não desiste. E eu tô aqui hoje para relatar isso. Porque nada é difícil. Por mais que seja difícil, a gente tem que se erguer a cabeça e seguir em frente. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Camila. Que Deus te abençoe. Amém. E o corpo de Cristo está aqui para te servir. Que tu faça uso disso. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus abençoe e até o próximo Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.